Ok, então vamos lá, pessoal. Quero pedir desculpa, né, pelo imprevisto. Imprevistos acontecem, como eu falei para vocês, é a primeira vez que eu estava dando aula para uma turma tão grande, né, e eu não sabia dessa limitação do meeting, ok? Mas graças a Deus tudo resolvido. Gente, então, como eu estava falando para vocês, a nossa disciplina desse semestre é matemática aplicada. Né? A gente já estava discutindo lá na aula vários comentários, professora, eu tenho a maior dificuldade com matemática. Como eu disse para vocês, calma, gente. A matemática para curso de biomedicina, nutrição e enfermagem é uma matemática muito básica. Tá? A nossa disciplina ela vai ser dividida em duas partes. Nós vamos ver no primeiro bimestre bioestatística e no segundo bimestre nós vamos fazer uma revisão de matemática básica. Quais conceitos de matemática vocês precisam, são importantes para vocês saberem que vocês vão utilizar nas disciplinas específicas dos cursos de vocês, tá? Mas, assim, é uma matemática muito básica. Por que vocês têm uma parte de bioestatística e depois essa revisão de matemática? A bioestatística é a ciência que trata da pesquisa. Então, independente da área que você está estudando, do curso que você está fazendo, se é enfermagem, nutrição ou biomedicina, vocês vão fazer pesquisa, vocês vão precisar coletar dados. Depois de coletar esses dados, vocês vão precisar fazer a organização desses dados, a interpretação, a análise, construir um gráfico, saber montar uma tabela, saber como resumir essas informações desses dados coletados, fazer a interpretação de uma tabela, a interpretação de um gráfico, apresentar os resultados que vocês coletam nas pesquisas usando porcentagens. Então, a bioestatística é a ciência que nos auxilia na coleta de dados, na realização de pesquisa. Por isso que vocês vão ter essa parte, mesmo sendo um curso da área da saúde, a bioestatística é uma disciplina super importante para vocês. Tá? Então, essa disciplina de matemática aplicada, no nosso primeiro bimestre, nós vamos estar vendo conceitos básicos de estatística. E no segundo bimestre, a gente vai ver uma revisão de matemática básica, porque durante as disciplinas específicas de vocês, vocês vão precisar resolver uma equação de primeiro grau, por exemplo, isolar um x numa equação matemática, fazer uma potência. Quem vai fazer química aí, química tem muita potência, notação científica, trabalha com números pequenos, então como que a gente representa isso em notação científica? Como analisar um gráfico, uma tabela, hoje isso é muito cobrado, né? Qualquer concurso, a gente vai fazer o ENAD, sempre aparece exercícios em que a gente tem que fazer uma análise de tabela, uma análise gráfica. Então, essa disciplina, apesar de ser matemática, como a gente estava comentando, né, antes da aula começar, ela é uma disciplina super importante para vocês, tá? Mas fiquem tranquilos, é uma matemática para cursos de saúde, é um outro olhar, tá? É uma bioestatística mais voltada para um curso da área da saúde. É fazer tem menos matemática e mais interpretação dos resultados, ok? Gente, eu preciso, para a nossa aula, de uma calculadora. E o ideal seria que vocês tivessem uma calculadora científica. Ó. Eu até estou colocando a minha aqui, ó, para vocês darem uma olhada, tá? Por quê? Porque aqui, com essa calculadora, eu tenho intenção de ensinar estatística para vocês de 3 formas, que é a matéria do nosso primeiro bimestre. Nós vamos aprender a fazer os exercícios na raça, vamos aprender utilizando a calculadora e vamos aprender pelo Excel, tá? Nós vamos aprender das 3 formas. Por quê? Um dia, se a gente vai fazer um concurso, estatística sempre cai. Então, a gente tem que saber resolver os exercícios. Mas, na prática, né, vocês estão coletando dados para escrever um artigo, fazer um TCC, a gente pode calcular medidas estatísticas direto na calculadora, ou em Excel, que Excel todo mundo tem, né? E é bem fácil da gente mexer, tá? Então, a minha intenção, nós vamos aprender das 3 formas. Então, é importante que vocês tenham uma calculadora científica. Professora, essa calculadora é muito caro? A minha, ela é da Cássio, eu acho que ela está na faixa de uns R$ 80. Normalmente, nós falamos, professora, essa calculadora é muito cara, né? Mas a maioria dos alunos compram essas calculadoras que vêm do Paraguai, e até essa semana um aluno estava me falando, professora, eu paguei R$ 17 da minha calculadora. Então, é uma calculadora que eu acho que dá para vocês adquirirem, né?
Enquanto vocês não tiverem a calculadora, vocês podem baixar um aplicativo no celular de calculadora científica para a gente ir utilizando nas aulas, ok? Tem pergunta aí? Deixa eu ver aqui. Tudo bem, gente? Tá dando para visualizar bem a calculadora? Ó, pessoal, então voltando aqui. Aqui está a nossa ementa, tá? Como eu falei para vocês, nós vamos ver conceitos básicos de estatística, parte de estatística descritiva, que é a organização desses dados, montar tabelas, fazer análise de tabela, construção de gráficos. Vamos ver a parte de medidas estatísticas, como, por exemplo, eu calculo um valor médio, como eu acho a variabilidade dos dados estatísticos, como eu posso, por exemplo, fazer um teste de hipóteses. Eu estou testando um novo medicamento, por exemplo, e eu tenho dois grupos, a gente chama assim, grupo placebo e o grupo que vai receber o medicamento. E nós queremos saber se esse medicamento é eficaz ou não, por exemplo. A gente faz um teste estatístico, né? Para um grupo, por exemplo, a gente pode aplicar um placebo, uma água com farinha, e o outro realmente recebe o medicamento. Com testes estatísticos, a gente consegue verificar a eficácia do medicamento ou não, tá? Então, isso, falando resumidamente, é um pouquinho do que a gente vai ver no primeiro bimestre. Segundo bimestre, é o que eu coloquei aqui para vocês, nós vamos fazer uma revisão de matemática básica, tá? Desde fração, a equação de primeiro grau, construção e análise de um gráfico, regra de três para os 3 cursos. É super importante a gente saber fazer uma dosagem de medicamentos, por exemplo, fazer uma regra de 3, fazer uma transformação de medida, independente do curso biomedicina, nutrição e enfermagem. Às vezes eu tenho lá, vou fazer algum tipo de comida e está em grama, eu preciso de miligramas, então fazer transformações de medidas é uma matemática bem básica mesmo, tá? Uma revisão de matemática básica. Pessoal, eu coloquei aqui a nossa bibliografia, tá? Esses são os livros que eu estou indicando para vocês, Matemática Básica para os Cursos Superiores, Introdução à Bioestatística, da Sônia Vieira. Esses 2 livros nós temos disponível na biblioteca virtual da Unifil e também na física, tá? Mas como a gente está dessa forma remota, mesmo da casa de vocês, vocês conseguem ter acesso a essa bibliografia que eu estou indicando, ok? Não sei, né, vocês são do primeiro termo, se todos já têm acesso à biblioteca virtual, mas acredito que quem ainda não tem, nos próximos dias, vocês já terão e vocês conseguem ter acesso a esses livros, certo? Aqui está a nossa bibliografia complementar, Estatística Básica do Bussab, Bioestatística para cursos de graduação da área da saúde do Martinez e Matemática para profissionais da saúde do Egler, ok? Todos esses livros, é só entrar lá na minha biblioteca, digitar o título ou o autor e já vai aparecer os livros para vocês. Ó, eu até dei um print e já coloquei aqui para vocês darem uma olhada. Ó. Eu entrei lá na minha biblioteca, lá no Ambiente Conhecer, digitei aqui Bioestatística. Ó, o livro que eu indiquei na bibliografia básica já está aqui, ó. Bioestatística para cursos de graduação da área da saúde. Esse é o livro que eu estou seguindo. Mas tem uma infinidade de livros de bioestatística aqui que vocês podem estar utilizando, tá? Em todas as nossas aulas, vocês já devem ter tido acesso ao Ambiente Conhecer. As nossas aulas estão separadas lá. Semana 1, data tal. Em todas as aulas, a nossa aula será dividida assim. Eu sempre vou postar um material de apoio, slide das aulas. Vou postar uma leitura complementar, que eu vou retirar de algum desses livros. Eu já vou postar o link para vocês terem acesso à leitura complementar. Um fórum onde vocês podem postar as suas dúvidas, sugestões, dificuldade com os exercícios, e vou postar uma tarefa. Todas as quartas-feiras, vocês terão um exercício sobre a aula para me entregar. Todas as quartas-feiras, tá? Por quê, gente? Essa matéria é matemática aplicada. Não adianta a professora vir toda quarta-feira aqui
e falar e demonstrar conteúdos e conteúdos para vocês se vocês não estiverem praticando os exercícios. As dificuldades aparecem na hora que vocês estão fazendo os exercícios. Então, a nossa aula ela vai ser dividida em duas partes, todas as quartas-feiras. Hoje não, porque é a nossa primeira aula, vocês não sabiam da entrega desse exercício e também teve esse problema com relação à quantidade de alunos, né? Mas toda aula vai ser assim, vai ter uma tarefa lá disponível para vocês entregarem. Eu dou a aula, faço conteúdo, faltando meia hora final, eu falo, gente, agora é o momento do exercício. Vocês vão lá no Ambiente Conhecer, vão acessar a tarefa de cada semana e vocês vão resolver comigo na aula. Normalmente é um exercício, 2 exercícios, é rápido, dá para ser feito na aula, a professora vai tirando as dúvidas junto com vocês, é só porque vocês precisam ir praticando. A matemática a gente tem que praticar, a gente tem que ter treino, a professora vem e explica, aí vocês vão fazer sozinho. Eu não posso raciocinar por vocês. Vocês precisam raciocinar em cima dos exercícios, e é aí que vai aparecer as dificuldades. E por que eu gosto de toda semana fazer esse trabalho, toda semana ter um exercício para entregar? Porque é uma forma também de eu ir avaliando vocês semanalmente. Tanto a estatística quanto a matemática, ela é sequencial. Então, com os exercícios semanais, eu consigo saber, olha, eles aprenderam, não, isso aqui não ficou muito claro, eles estão com dificuldade nisso, eu não posso avançar a matéria, ou eu já posso avançar, isso aqui ficou uma dúvida, eu tenho que fazer um outro exercício relacionado a esse conteúdo. Então, eu gosto de trabalhar assim, com exercícios, meio que uma avaliaçãozinha semanal, que é um parâmetro para mim de como vocês estão acompanhando a aula e também para vocês, tá? Então, sempre vai ter durante a aula uma leitura complementar, uma tarefa, um fórum e um material de apoio, tá? Aqui estão os livros de bioestatística e aqui está a matemática, ó, certo? Aqui é só digitar lá, ó, matemática, que já aparece vários livros de matemática. Esse aqui é o livro que eu indiquei para vocês na bibliografia básica, Matemática Básica para Cursos Superiores. Tudo bem? Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. São muitas. Bom, vamos lá. Então, agora sobre o nosso critério de avaliação. Como eu falei para vocês, toda semana tem uma tarefa, tem um exercício no final da aula. Essas atividades semanais valem 3 pontos, tá? Então, aqui tem trabalhos do ambiente conhecer. O que são esses trabalhos do ambiente conhecer? São atividades que vocês vão estar realizando toda semana durante a nossa aula. Às vezes, o aluno que perdeu a aula, eu vou deixar até o outro dia para entregar. O aluno que não conseguir fazer até terminar a aula, vai ter mais um dia, vai ter um tempo para fazer, tá? Mas, assim, acompanhou todas as aulas, fez todos os trabalhos. Professor, e se eu entreguei um trabalho ou outro errado? Eu estou junto na aula, eu vou tirando as dúvidas. Normalmente, eu até passo as respostas, vocês só precisam demonstrar e conseguir chegar naqueles resultados. Eu vou junto com vocês. Tá? Então, acontece, às vezes, um aluno ou outro entregar um exercício errado, mas eu estou sempre à disposição para tirar a dúvida antes de vocês entregarem também, tá? Então, entregou todos os exercícios, por exemplo, nós vamos ter aqui, não sei, acho que 4 semanas antes da nossa prova, então 4 trabalhinhos. Entregou todos os exercícios, vocês terão um valor de 3 pontos, tá? E a nossa prova, nossa atividade avaliativa no primeiro bimestre vale 7 pontos. No segundo bimestre, eu não sei se algum professor, eu acredito que sim, já conversou com vocês sobre a avaliação integralizadora. Nós temos aqui na instituição uma prova, né, chamada avaliação integralizadora. Essa prova contém questões de conhecimentos gerais e questões de conhecimento específico de todas as disciplinas de vocês. E essa prova vale 2 pontos no segundo bimestre para todas as matérias. Então, nós temos como divisão de nota para o segundo bimestre 2 pontos de avaliação integralizadora, 3 pontos, que são as listas de exercício, é super importante. Às vezes também a professora disponibiliza um questionário, onde eu pego exercícios do ENAD, exercícios de concurso, que tenha bastante análise de gráfico e tabela, para vocês já irem se habituando a fazer, e deixa esse questionário disponível.
essa é a atividade da nossa aula. Todos esses exercícios, 3 pontos. E aí a prova do segundo bimestre para fechar os 10, valendo 5 pontos, certo? Alguém tem alguma dúvida com relação ao critério de notas? Eu não sei se já explicaram para vocês, acredito que sim, sobre a média da faculdade, né? Vocês precisam ter média 7 para passar direto na disciplina, né? E 4 é a nota mínima para vocês irem para exame. A faculdade, além dessas provas, que são as provas bimestrais, a gente tem a prova substitutiva, que é uma prova caso vocês percam uma prova, no dia da prova aconteceu alguma coisa que vocês não conseguiram realizar a prova, então vocês podem requerer na secretaria da faculdade a prova substitutiva, fazer essa prova bimestral num outro momento, e o aluno que não consegue fechar nos 2 bimestres uma média 7, mas ele tem uma média de 4, ele tem chance de ir para exame. O que é o exame? É uma outra prova que ele faz lá no final de junho, na última semana nossa de aula, onde normalmente depende de cada professor, mas cai todo o conteúdo do semestre todo, ele tem mais uma chance de demonstrar se ele aprendeu ou não, e para ver se ele passa. A média da prova do exame, ela é 5. Então, como que funciona essa prova? Estou falando isso, gente, porque infelizmente eu não sei se vocês já estão sabendo isso ou não. Essa média funciona assim, por exemplo, um aluno, ele teve na média dos 2 bimestres, somou a nota dele do primeiro bimestre, do segundo bimestre, somou as duas e dividiu por 2. Ele ficou, por exemplo, com uma média de 6. Esse aluno, infelizmente, não passou direto. Por quê? Porque a média para passar direto na Unifil é 7. Mas ele ficou com 6, é uma média acima de 4. Então, esse aluno, ele tem chance de fazer a prova de exame, ele vai para exame, a gente fala. Quando ele fizer a prova de exame, quanto ele tem que tirar nessa prova de exame? Esse aluno precisa tirar o complementar para 10. A média do exame é 5, a gente fala. Então, se o aluno ficou nos 2 bimestres com uma média de 6 pontos, no exame ele precisa tirar 4. Tá? É assim que funciona, para que a média dele bimestral mais a nota dele de exame, feche os 10 pontos dividido por 2, dá uma média de 5, tá? Então, lá no nosso ambiente conhecer, lá na nossa sala, tem a primeira aba da nossa sala, tem assim, apresentação e link de acesso às aulas. Se vocês, lá embaixo está o nosso plano de ensino, que está especificando assim, aula a aula, o que a gente vai ver, com as datas das nossas provas, com as datas da prova substitutiva, com a data do exame. Lá no plano de ensino tem tudo certinho, as nossas datas e como que vão ocorrer nossas aulas, tá? Lá também tem o nosso link de acesso. Eu ia falar que o link ia ser o mesmo para todas as aulas, mas agora eu acredito que isso vai mudar, né? Eu preciso ver e depois eu aviso vocês como é que vai ficar a questão do link, ok? Vamos avançar. Gente, hoje vamos ver que horas são. Dá tempo. Ó. Então, eu vou começar hoje falando já sobre alguns conceitos básicos de bioestatística, tá? Conceitos básicos que a gente vai estar usando durante as aulas. Hoje não tem tarefa para entregar, porque é a nossa primeira aula, né? Vocês não sabiam, então não vou passar nada para entregar, tá? A gente só vai bater um papo sobre os principais conceitos de estatística, tudo bem? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Olha lá, tem um aluno dizendo que o pessoal comprou a calculadora no camelódromo, né? Isso mesmo, essa calculadora vende em papelaria, tá, pessoal? Tô seguindo aqui, vende no camelódromo, é bem mais em conta e vocês podem adquirir essa do camelódromo mesmo. Alguém me perguntou aqui, se tem um aplicativo, é necessário comprar? Essa pergunta é bem interessante. É o seguinte, ó. Vocês podem utilizar a calculadora do aplicativo? Se a gente continuar dessa forma remota, na casa de vocês, tudo bem. O único dia que eu não deixo usar a calculadora de celular é no dia da nossa prova. Eu não sei ainda se no dia da nossa prova a gente vai estar de forma que a gente vai fazer a prova presencial ou se a gente vai fazer a prova por aqui à distância, né? São vários fatores, a gente ainda não sabe, a saúde está liberada para voltar,
mesmo na fase vermelha, mas tem essa restrição de horário, então por isso que nós não voltamos. Se nós fizermos essa prova de forma presencial, eu não deixo o aluno usar celular na hora da prova, tá? A professora recolhe, bota tudo na lousa, eu não permito que ele use celular. Então, no dia da prova, o aluno tem que usar a calculadora. Calculadora vocês podem usar na prova, mas de celular não. Então, o que acontece muitas vezes? O aluno utiliza a calculadora do celular todas as aulas. Chega no dia da prova, ele aparece com a calculadora científica pela primeira vez. Isso é muito normal. Ele não sabe nem ligar. Nem ligar. Quanto mais manipular essa calculadora, né? A gente tem fórmulas que tem parênteses, que eleva ao quadrado. Aí o aluno fica desesperado, professor, eu não estou conseguindo mexer na calculadora e é a hora da prova, porque foi pela primeira vez que ele pegou a calculadora na mão para ele mexer no dia da prova. Então, eu não sei como vai funcionar se nós vamos fazer a prova presencial, de forma presencial. Mas se for, eu não deixo usar a calculadora de celular dia da prova. Então, aí vocês precisam ter uma calculadora e já ir se acostumando a mexer nessa calculadora. Tá legal? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Bom, é basicamente isso. Então, vamos lá, gente. Vamos começar, ó. Hoje eu falei para vocês, eu falei nisso, que por que vocês estão tendo essa primeira parte da disciplina, que é uma parte de bioestatística? Porque bioestatística é a ciência que trata da pesquisa. Como realizar uma pesquisa, como fazer um levantamento de dados, quantas pessoas eu tenho que entrevistar nessa pesquisa, qual a margem de erro dessa pesquisa, coletar os dados da pesquisa, como a gente organizar esses dados, calcular percentuais, calcular medidas estatísticas, apresentar esses dados na forma de tabela, fazer análise e interpretação dessas tabelas, construir, apresentar esses dados em forma de gráfico, que tipo de gráfico a gente pode utilizar, fazer análise e interpretações desses gráficos, que tipo de testes estatísticos eu posso fazer para validar os dados da minha pesquisa. Então, é isso que é basicamente a bioestatística, tá? Estatística é a ciência que trata da pesquisa e a bioestatística é aplicar os conceitos da estatística para a área dos dados biológicos, das ciências biológicas, certo? Então, quando a gente fala em realizar um estudo, realizar um levantamento de dados, coletar dados de uma pesquisa, a gente tem 4 conceitos importantes aí envolvidos nesse levantamento de dados. O que a gente chama de população, de amostra, de variável e o próprio conjunto de dados, certo? Então, se eu falasse assim para vocês, gente, o que é uma população? Eu tenho certeza, se alguém consegue responder aqui, que vocês iam dizer assim para mim, população de Ourinhos, população do estado de São Paulo, população do Brasil, população como sendo um conjunto de pessoas, certo? De um determinado lugar, um local, né? Para a estatística, a população não precisa ser necessariamente somente só conjunto de pessoas. População estatística é um conjunto de elementos que tem uma característica em comum, que é aquela que eu quero estudar, certo? Então, por exemplo, eu posso querer fazer um levantamento da incidência de diabetes entre os moradores da cidade de Ourinhos. Eu posso querer fazer um levantamento da incidência da Covid na cidade de Santa Cruz do Rio. Eu posso querer fazer um levantamento de obesidade, por exemplo. Estou tentando dar um exemplo de cada curso aí, tá? Para o pessoal da nutrição, por exemplo. Posso querer fazer um levantamento sobre obesidade entre os estudantes da Unifil. Tudo isso eu teria exemplo de populações. Eu posso querer fazer um exame de sangue, onde a população não é uma pessoa, mas eu estou fazendo uma análise do meu sangue. Por isso que eu falo que população para estatística pode ser um conjunto de elementos, que pode ser pessoa, como eu posso analisar um objeto, como eu posso analisar a água do mar se está contaminada, como eu posso fazer uma análise de um determinado tipo de doença. Tá? Então, população seria o conjunto de todos os elementos envolvidos no meu estudo e que tem aquela característica que eu quero estudar, certo? Acontece que muitas vezes eu tenho grandes populações e fazer esse levantamento de dados é complicado. Às vezes,
demanda muito tempo, às vezes tem um custo elevado, às vezes é impraticável mesmo. Por exemplo, eu quero saber o tipo de sangue que eu tenho. Tem como eu fazer análise de todo o meu sangue? Não, né? Eu faço análise de uma gota. Então, por essas questões, muitas vezes a gente não vai fazer análise de toda a população. Nós vamos pegar uma parte dessa população, que é chamada na estatística de amostra, e vamos fazer o estudo, o levantamento de dados, vamos realizar a pesquisa nessa parte que é chamada de amostra. Tá? Então, população, eu quero que fique claro para vocês, população para estatística seria o conjunto de todos os elementos de onde eu tenho interesse de retirar as informações do meu estudo. Por questão de praticidade, de tempo, de custo, eu posso, às vezes a minha população é tão grande e eu tenho um tempo curto para fazer esse estudo, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar uma parte dessa população, vou fazer o que é chamado de amostra, vou fazer o estudo dessa amostra, e os resultados encontrados nessa amostra, a gente chama na estatística de inferência, a gente faz uma inferência, a gente faz uma transferência dos resultados encontrados nessa amostra para a população. Então, por exemplo, se eu encontrei que na minha amostra a prevalência de diabetes na cidade de Ourinhos foi em torno de 20% dos habitantes, eu posso acreditar que a população tem essa mesma incidência de 20% com uma determinada margem de erro, que a gente vai ver nas próximas aulas. Que determina essa margem de erro, está relacionado ao tamanho da população, de outros fatores, certo? Claro que essa amostra que eu vou selecionar, ela deve ter as mesmas características da minha população, tá? Eu tenho uma parte da estatística chamada amostragem, que são só técnicas de como a gente selecionar essa amostra para que ela realmente represente, ou seja, tenha as mesmas propriedades, as mesmas características da população toda. Por exemplo, se eu vou fazer um levantamento de dados lá na Unifil, eu quero verificar como que é a alimentação ali dos alunos da Unifil. O pessoal da nutrição até está fazendo um estudo sobre isso o ano passado, antes da Covid, né? O ano retrasado, na verdade. Então, que tipo de alimentos os alunos consumiam na cantina? Qual era a qualidade dessa alimentação que os alunos tinham ali na faculdade, né? Vamos pensar assim, eu tenho a minha população, todos os alunos da Unifil. Qual seria a amostra que eu poderia selecionar e que realmente representasse todos os alunos do noturno? Vamos pensar assim, só do noturno da Unifil. Por exemplo, se eu pego só alunos da nutrição, isso seria uma boa amostra? Não, é uma amostra, porque a amostra é qualquer parte da população que eu seleciono para fazer o estudo. Mas uma boa amostra, selecionar só os alunos da Unifil, não seria. O que seria uma boa amostra dos alunos da Unifil? Por exemplo, eu teria que ter alunos de todos os cursos. Nesses cursos, eu teria que ter alunos de todos os termos. Tá? Se a gente pensar na Unifil, nos 3 períodos, eu teria que ter representantes dos alunos da turma da manhã, da tarde, da noite, de todos os cursos e de todos os termos. Se eu selecionar algumas pessoas de cada curso, de todos os termos, eu teria uma boa amostra dos alunos da Unifil. E aí nós vamos ver nas próximas aulas, quando a gente estudar a técnica de amostragem, que essa seleção também deve ser proporcional à quantidade de alunos por termo e por curso. Um curso tem 500 alunos e o outro tem 1.000, então a gente vai selecionar os alunos para pertencer à minha amostra de forma proporcional à quantidade de alunos de cada curso, de cada sala, tá? Então, quando a gente seleciona uma amostra, é importante que ela realmente represente essa população, ela contém as mesmas características da população, tá? Então, vimos aqui população e amostra. Vamos agora para variável. O que a gente chama na estatística de variável, gente? Não tem nada a ver com variabilidade. Variáveis são todas as informações, todas as características que eu quero estudar na população ou na amostra. Então, eu estou fazendo um estudo sobre a Covid, por exemplo, certo? Vou pegar lá os moradores da cidade de Ourinhos. Então, eu posso perguntar se eles já pegaram a Covid ou não. Quem pegou? Quais os sintomas eles
eles sentiram, que tipo de medicamento eles tomaram, se alguém da família pegou. Dentro do tema COVID, eu poderia levantar inúmeras variáveis, ou seja, eu posso estudar várias características, várias informações dentro de um determinado tema. Ah, estou estudando sobre qualidade da alimentação. Então, eu poderia perguntar muitas coisas relacionadas à qualidade de vida. Por exemplo, tem um aluno da enfermagem que a gente estava fazendo um trabalho de TCC dele, que era, ele estava fazendo a qualidade de vida dos professores da Unifil. Então, dentro desse tema, qualidade de vida dos professores da Unifil, que tipo de variáveis esse aluno poderia levantar no estudo dele, no TCC dele? Inúmeras variáveis. Ele poderia começar lá, o gênero, masculino e feminino, a idade daquela pessoa, se ele pratica ou não pratica exercício físico, quantas horas por dia ele trabalha, quais são o hobby dele. Cada uma das informações que eu quero levantar dentro do tema que eu estou estudando e que eu vou perguntar, eu vou coletar na minha amostra ou na minha população, a gente chama na estatística de variável. Tá? Variáveis são todas as informações, às vezes elas são numéricas, às vezes não. Todas as informações, taxa de glicose, de colesterol, de... O que mais aí que a gente pode, pessoal da biomedicina, de tipo de sangue, né? Cada uma das características que eu posso estudar, pego lá uma amostra de sangue. Dentro desse sangue eu posso fazer inúmeros exames lá, né? Cada um desses é uma variável para mim, é uma característica que eu estou estudando, certo? E aí nós temos dois tipos de variáveis, as qualitativas e as quantitativas. O nome já explica, é bem fácil da gente entender. O que é uma variável qualitativa? É uma variável que ela não é numérica, eu estou estudando uma determinada classe, ela pertence a uma determinada categoria. Por exemplo, vou fazer uma análise do tipo de sangue do meu paciente, então vai aparecer lá A, B, AB, O, isso é uma variável qualitativa. Por outro lado, se eu vou coletar de um paciente o peso dele, a altura dele, a idade dele, isso é uma variável quantitativa, é uma variável numérica. Tá? Então, quando eu faço a pergunta para a minha amostra, eu coleto um dado da minha amostra e eu vou ter como resposta um número, isso é uma variável quantitativa. Se eu estou fazendo um levantamento da variável e a resposta que eu vou encontrar analisando a minha amostra é uma determinada categoria, era uma variável, a gente fala assim, categórica ou qualitativa, certo? E o que nós chamamos de conjunto de dados, pessoal? A gente selecionou a amostra, definimos o tema da pesquisa, todas as variáveis dentro desse tema que nós vamos estudar, fizemos o levantamento dos dados, todas essas respostas coletadas para cada variável, nós chamamos na estatística de conjunto de dados. É com esse conjunto de dados que nós vamos calcular medidas estatísticas, percentuais, fazer gráficos, fazer tabelas, realizar testes estatísticos, qual o teste mais apropriado para a gente realizar. Tá? Então, o conjunto de dados são as respostas obtidas para cada uma das variáveis que eu estou estudando. Tudo bem? Vamos ver se tem pergunta aqui. Bom, então eu falei assim para vocês. Variáveis são todas as informações que eu quero levantar dentro do meu tema. Nós temos dois tipos. As variáveis qualitativas, também pode ser chamadas de categórica, e as variáveis quantitativas, que também pode ter o nome de variável numérica. Dentro dessas variáveis, a gente tem uma subdivisão aí. Nós temos o que a gente chama de variável qualitativa nominal e uma variável qualitativa ordinal. Então, por exemplo, tem uma ficha lá de um paciente, seja da biomedicina, da enfermagem, da nutrição, eu vou fazer a análise desse paciente. Então, a primeira coisa que eu tenho lá é o gênero, masculino e feminino. Isso é uma variável qualitativa. Masculino e feminino, isso pode ser ordenado? Quem tem primeiro, masculino ou feminino? Não, isso não tem ordem. Então, isso é uma variável qualitativa nominal. Por outro lado, eu fiz a análise do meu paciente e eu vou classificar ele lá entre obesidade tipo 1, obesidade tipo 2, abaixo do peso, aquela tabelinha de IMC lá da nutrição. Não existe uma ordem, uma hierarquia para aquilo?
né? Se ele está abaixo do peso, peso normal, sobrepeso, obesidade tipo 1, obesidade tipo 2, ó, tem uma hierarquia para essa minha variável. Ela é uma variável qualitativa? Sim, ela é qualitativa, porque ela não é numérica, né? Eu calculo a MC do meu paciente, ele vai se encaixar em determinada classe, em determinada categoria. Isso é uma variável qualitativa, porém ela é uma variável qualitativa ordinal. Por quê? Porque tem uma ordem. Ah, eu estou fazendo um levantamento de entrevistando pessoas e eu pergunto assim: qual o grau de escolaridade do pai de vocês, por exemplo? Vocês vão me responder assim: ah, meu pai tem só o ensino médio, meu pai tem o ensino superior. É ordenado, ensino fundamental, médio, superior. Ninguém vai para o superior se ele não passar pelo fundamental e pelo médio. Então, isso é uma variável qualitativa ordinal, tá? Se eu consigo ordenar, ela é ordinal. Se eu não consigo ordenar, ela é uma variável qualitativa nominal. Entre as que são palavras, aquelas que estão numa determinada categoria. Vamos pensar agora nas numéricas. Estou lá com a ficha do meu paciente. Então, eu tenho lá o gênero dele, depois vem para ele preencher a idade que ele tem, o peso, a altura. Isso são variáveis quantitativas, são numéricas. Tá? Ou eu vou coletar alguma taxa, taxa de glicose, taxa de colesterol, são números, são taxas numéricas, variável quantitativa. O que a gente chama de variável quantitativa discreta e o que a gente chama de variável quantitativa contínua? Uma variável discreta, vou perguntar para vocês, vocês sabem o que é um número inteiro? Quem sabe me dizer o que é um número inteiro? Eu estou olhando aqui ó, no chat do YouTube. O que é um número inteiro, pessoal? Número inteiro, vamos definir assim de um jeito bem fácil para vocês entenderem. É um número que ele não tem vírgula, né? Então, o número inteiro seria 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu perguntar assim para vocês, gente, quantos pacientes vocês atenderam no dia de hoje no hospital? Vou perguntar para o pessoal da enfermagem. Tem possibilidade de alguém responder assim para mim, hoje eu atendi 5,7 pacientes? Não, isso não tem possibilidade, certo? Você vai me dar como resposta um valor inteiro. Vocês têm filhos, pessoal? Quantos filhos vocês têm? Ah, professora, eu tenho 1,3 filhos. Não, isso não existe. Você só vai me dar como resposta números inteiros. Então, isso é o que a gente chama de variável quantitativa discreta. Ela só pode ter números inteiros. O que é uma variável quantitativa contínua? Quando os valores para essa variável, os números, eles podem ser qualquer valor dentro do intervalo numérico. Aí sim eu posso ter números decimais. Ah, qual é a taxa de colesterol bom desse paciente aqui? Ah, ele está com 125,3. Qual o peso dele? É 62,5 quilogramas. Se eu posso ter valores decimais, ou seja, valores que pertencem a uma faixa de números, né? É uma variável quantitativa contínua. Se eu só posso ter valores inteiros, não tem nenhuma possibilidade de eu ter um valor decimal. Ela é uma variável quantitativa discreta. Certo? Peraí que tem uma pergunta aqui, ó. Pediu para eu explicar novamente a variável quantitativa, né? Ó, Denise, ela está me pedindo para explicar novamente a variável quantitativa. Então, eu vou explicar a diferença entre as duas. Denise, vamos supor que você está com uma ficha de um paciente. Então, tem lá gênero, idade, se ele pratica algum exercício físico, sim e não. Quantas horas por dia ele dorme. Gênero, isso é uma variável qualitativa ou quantitativa? Masculino e feminino? Isso é uma variável qualitativa. Olha as opções que ele tem para me responder. Masculino, feminino, isso é qualidade. Por outro lado, se eu perguntar a idade, se eu falar para você, Denise, qual a sua idade? O que você vai me dar como uma resposta? Um número. Então, isso é uma variável quantitativa. Se eu perguntasse para você, Denise, qual o seu peso? Qual a sua altura? Denise, quantas calorias você ingeriu no dia de hoje? Você vai me dar como resposta um número. Então, isso é uma variável quantitativa. Variável quantitativa é uma variável que ela é numérica, tá?
Claro que às vezes o aluno confunde o seguinte, né? Tudo depois vira percentual. Quantos por cento das pessoas que eu entrevistei eram do sexo masculino? Quantas eram do sexo feminino? Sim, depois a gente vai fazer a tabulação dos dados, transformar em porcentagens, e isso vai se transformar num número. Mas o que eu estou estudando, a característica que eu estou estudando tem o um nome na estatística de variável. Essa característica, ela é uma qualidade ou ela é um número? Se ela é uma qualidade, ela é uma variável qualitativa, perdão. Se ela é um número, ela é uma variável quantitativa. Tudo bem? Gente, ficou claro para vocês o variável nominal, ordinal, discreto e contínuo? Outra coisa que às vezes o aluno confunde. Às vezes ele faz um levantamento de dados, peso, por exemplo, altura dos pacientes, para calcular miligrama de medicamento, por exemplo. Tem uma pessoa lá que está com 70 quilos, redondo, número inteiro. Aí ele fala assim, então essa variável é quantitativa discreta. Não. Se eu estou estudando uma variável que tem a possibilidade de ter um número decimal, ela é uma variável quantitativa contínua, tá? Claro que vão ter, a gente chama de unidade amostral, claro que vão ter pessoas da minha amostra que talvez a resposta vai ser um número inteiro, mas outras são números decimais, ou seja, são números com vírgula, então a minha variável é contínua, tá? Ela é discreta quando que eu falei para vocês, se eu falar quantos filhos vocês têm, não tem possibilidade de vocês me disserem um número decimal. Ninguém tem meio filho, um filho e meio. Ou vocês vão me dizer, professora, não tem nenhum, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Certo? Então, não tem possibilidade de nenhuma unidade amostral, ou seja, nenhuma pessoa que você está estudando te dar uma resposta decimal é uma variável quantitativa discreta. Ah, tem possibilidade de eu coletar esses dados e alguém aqui ter um número decimal. Então, é uma variável quantitativa contínua. Tudo bem, gente? E aí, perguntas? Ah, a Giovana está me dizendo assim, peraí. Professora, pode explicar nominal e ordinal novamente? Deixa eu ler as perguntas aqui, pessoal, só um minutinho. Professora, poderia explicar novamente qualitativo, nominal e ordinal? Ok, vou explicar. Christian escreveu positivos e negativos. Ó, então já tenho 3 perguntas aqui. A Giovana, a Jaque e a Sara estão me perguntando para explicar novamente ordinal e nominal. Vou explicar. Então, ó, a subcategoria da nominal ordinal, ela é da variável qualitativa. Então, primeiro vamos pensar, o que é uma variável qualitativa? Uma variável que ela não é numérica, tá? Então, vou perguntar para você, por exemplo, se eu perguntar para vocês, gente, qual é a religião de vocês? Vocês vão me responder agora, professora, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou budista. Vocês vão me dar como resposta uma palavra que pertence a uma determinada categoria, certo? Isso é uma variável qualitativa. Dentre essas variáveis que são qualitativas, se essas respostas tiverem uma determinada ordem, uma determinada hierarquia, a gente diz que a variável é qualitativa ordinal. Se ela não tem, ela é uma variável nominal. Então, por exemplo, esse exemplo da religião. Perguntei para vocês, gente, que religião vocês têm? Infelizmente, não tem como vocês me responderem por aqui. Mas tem ordem para a religião? Que religião vem primeiro? Tem ordem para isso, né, pessoal? Ele é uma variável qualitativa nominal. Por outro lado, eu falo assim, olha, faça análise desse paciente em excelente, bom, regular, ruim e péssimo. Ó, tem uma hierarquia. Faça análise desse atendimento, faça análise do estado desse paciente, uma análise desse, avalie algum serviço prestado, entre ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. Tem uma ordem, tem uma hierarquia, então ela é uma variável ordinal. Não tenho como colocar aquilo em ordem, ela é uma variável nominal. Tudo bem, gente? Será que ficou claro? Guilherme está dizendo assim, ó, dá para saber também pelo tipo de sangue. Isso, Guilherme. Estou fazendo análise do tipo de sangue. Que sangue vem primeiro, pessoal? A, B, AB, O, AB positivo, AB negativo. Tem ordem para isso?
Não, ela é uma variável qualitativa nominal. E isso, quando a gente vai escrever lá no meu TCC, no meu artigo, a gente vai demonstrar como que a pesquisa foi realizada. Então, a gente escreve assim, foi feita análise, foi selecionada uma amostra, por exemplo, de 500 pessoas, com uma margem de erro estatístico na pesquisa de tanto, onde foram levantadas as seguintes variáveis qualitativas nominal, seguintes variáveis qualitativas ordinal, as seguintes variáveis quantitativas, as seguintes variáveis, entendeu? Como a gente descreve. Então, a gente tem que saber essa análise. Dependendo também do tipo de variável, é um tipo de gráfico que fica melhor para a gente construir, para apresentar o resultado dessas variáveis. A gente vai ver gráfico nas próximas aulas. Mas é importante a gente saber identificar se ela é nominal, se ela é ordinal, se ela é discreta, se ela é contínua. Tá? Então, o Guilherme citou aqui o exemplo do tipo de sangue. O tipo de sangue não é ordenado, gente. Por outro lado, uma tabelinha de MC é ordenada, né? Ordenado. Vem lá. Vocês sabem melhor que eu, abaixo do peso, abaixo do peso, peso normal, sobrepeso, obesidade tipo 1, obesidade tipo 2, ó, uma hierarquia, ela é ordenada. Tudo bem? Será que ficou claro aí? Quem mais está perguntando aqui? Prof, explica contínua novamente. Explico, deixa eu ver o que mais. E explica discreta novamente, né? A Liara e a Júlia. Então, vamos lá, ó. As discretas e as contínuas, que a Liara e a Júlia estão me perguntando, são variáveis numéricas. Então, dentre aquelas que são numéricas, a gente tem duas possibilidades. Números inteiros, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e números decimais, ou seja, um número que dentro de um intervalo numérico ele pode ter qualquer valor. Que eu perguntei para vocês, quantos pacientes eu atendi hoje? Eu atendi 5,3. Não existe essa resposta. Às vezes você faz o levantamento de uma variável que esse número necessariamente é um número inteiro. Então, se é só um número inteiro, ele é uma variável quantitativa discreta. Só um número inteiro. Você vai obter como resposta aí na sua unidade amostral 0, 1, 2, 3, 4, 5, só número exato. Não, você está fazendo uma análise, coletando algum tipo de taxa, né, de, sei lá, tireoide. Você pode ter qualquer valor dentro do intervalo. Pode ser qualquer número. Estou analisando um tipo de medicamento. Quantos miligramas é o ideal para eu aplicar no caso dessa determinada doença? Esses miligramas, eles podem ser 10,2, 10,5, 12,3. Tem a ver com o peso do paciente. Então, uma variável que eu vou estudar é o peso dele. Esse peso, ele pode pesar 61,4 quilogramas. Então, ela é uma variável contínua, porque o número pode ser qualquer número. Por exemplo, de 0 a 1, eu posso ter qualquer valor ali dentro. Ele é um número que a gente chama na matemática de um número decimal. Tudo bem, pessoal? Será que ficou claro? Deixa eu ver se eu perdi alguma pergunta aqui, né? São muitas. Tudo bem? Hum? Ó, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. Então, vamos fazer 3 exercícios aqui. Vamos ver que horas são. 35, vai dar tempo, hein? Ó, em uma pesquisa recente, perguntou-se a 2.500 jovens americanos se eles tinham medo de morrer de Covid-19. 1.200 responderam que sim, o restante que não. Identifique quem é a população, quem é a amostra, quem é a variável e quem é o conjunto de dados, pessoal. Me ajuda aí. Vou seguir por aqui, hein? Vou tentar seguir as respostas por aqui. Quem é a população? Então, a gente fez um levantamento lá nos Estados Unidos para saber se os jovens têm medo de morrer de Covid. Se eu perguntasse para vocês, se tem medo de morrer de Covid? Quem é a minha população e quem é a minha amostra? Quem consegue identificar?
Ninguém se arrisca ou não está aparecendo para mim ainda? João Pedro disse assim, 2.500, prof. 2.500 você acha que é o quê, João Pedro? A população ou a amostra? Fernando disse assim, sim, prof. Mas tem o quê? Quem é o 2.500, pessoal? A Liara diz que o 2.500 é a população. Então, quem é a amostra? Ó, a população é sempre o conjunto todo envolvido no meu estudo, todo. Então, a população seriam os jovens americanos, de um modo geral. Mas, por uma questão, às vezes, de tempo, que eu estou levantando esses dados, de custo, fazer pesquisa, às vezes custa caro, às vezes eu não consigo acesso a todos esses jovens. Tem uma pesquisa que a gente faz análise de toda a população, que a gente chama de censo, né? No caso aqui, a população seria os jovens americanos. Será que os jovens americanos têm medo de morrer de Covid? Jovens americanos. Desse total aqui, dos jovens americanos, eles entrevistaram que parte desse total? Essa parte é a minha amostra. Depois a gente vai ver que esse 2.500 tem uma margem de erro estatístico. Depois a gente vai ver nas próximas aulas. Também, super importante, professora, eu tenho uma população de 100 mil habitantes. Quantas pessoas eu preciso entrevistar na minha pesquisa? Muito comum, às vezes os alunos me param no corredor e falam assim, professora, eu estou fazendo meu TCC, eu vou estudar tal coisa. Quantas pessoas eu preciso ter na minha amostra? Quantas pessoas eu preciso entrevistar? 10, tá bom? 50, 100, 200, 2.500, né? Nós vamos ver isso nas próximas aulas, tá? O tamanho da amostra, o tamanho ideal da amostra. Então, a população seriam os jovens americanos. Quem é a amostra? Aí sim, 2.500 jovens americanos. Essa é a amostra, tá? Aí eu falei para vocês o seguinte, eu tenho um tema que eu estou estudando. Essa é a variável. Variáveis são as características que eu vou levantar. O que foi levantado aqui nesse exemplo? Nesse exemplo aqui, ele levantou uma variável só, mas eu poderia levantar muitas variáveis. A variável é o medo de morrer de Covid-19. É isso que foi perguntado para esses jovens. Vocês têm medo de morrer de Covid? Essa é a variável. Certo? Aí eu pergunto para vocês, ela é uma variável qualitativa ou ela é uma variável quantitativa? Se eu perguntar para você, gente, vocês têm medo de morrer de Covid-19? Vocês vão me dar como resposta um número? Ou vocês vão me falar, professora, eu tenho. Ah, eu não tenho, eu tenho medo que os meus familiares morram, mas eu não. Vocês vão me dar como resposta uma palavra. Então, essa variável ela é qualitativa. Aqui no caso, ele deu como resposta, o exemplo que eu tirei, ele deu como resposta sim e não, né? Sim e não. Então, você tem medo de morrer de Covid? Sim, tem. Não, não tem. Então, é uma variável qualitativa, ela não é numérica, tá? Essa é a variável que foi estudada, essa é a característica que foi levantado aqui nesse exemplo. E o conjunto de dados? Os dados são as respostas. Então, o que a gente encontrou? 1.200 jovens que deram respostas afirmativas, que tinham medo de morrer de Covid, e 1.300 que não tinham medo de morrer de Covid. Esse é o meu conjunto de dados. Tudo bem, gente? Ficou claro? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Deixa eu só ver aqui. Quase acabando a aula. 1.200 jovens, nesse exemplo, tinham medo de morrer de Covid. E 1.300 não. Quantos por cento dos jovens têm medo de morrer de Covid? E quantos por cento não têm medo de morrer de Covid? Quem sabe fazer isso? Como que eu acho isso? 1.200 é a quantidade de jovens que responderam que tinham medo. Quantos por cento é isso? Na minha amostra de 2.500?
Como que eu faço? Vamos pensar? Quem aí pode me responder aqui? Eu não sei se meu chat está atrasado. Alguém sabe que continha matemática aí eu poderia fazer para transformar essa quantidade em percentual? Hum? Vocês estão respondendo sim. Ah, o Vinícius respondeu aqui agora, ó. Vinícius disse assim: uma regra de três. Parabéns, Vinícius. Uma regra de três resolveria o meu problema. Quando a gente fizer a revisão de matemática, vocês vão ver que a regra de três resolve quase tudo. Uma regra de três. Como que eu montaria uma regra de três? A Renata disse assim: divide por 100. A Cauane está dizendo: regra de três. Como que eu faço uma regra de três, então? Eu posso fazer uma regra de três assim, pessoal, já que eu não consigo ouvir vocês. 2.500 não é o total da minha amostra, não é o total de pessoas que foram entrevistadas? 2.500 corresponderia ao meu 100%, é toda a minha amostra. Então, eu coloco assim, 2.500, faço um risquinho, coloco 100%. 1.200, x, e multiplico isso em cruz. A gente vai ver isso nas próximas aulas, tá? Mas um jeito fácil de eu transformar essa quantidade em porcentagem é só eu dividir. A gente chama isso na estatística de frequência relativa. A gente vai ver. Eu tenho 1.200 que responderam que sim, e tem um total de 1.200 jovens. Então, se vocês simplesmente dividirem, se vocês fizerem 1.200 dividido por 2.500, só dividir na minha calculadora, 1.200 dividido por 2.500, isso vai dar 0,48. Ou seja, se eu transformar isso em percentual, quer dizer que 48% da minha amostra tinham medo de morrer de Covid-19. 48% dos jovens responderam que tinham. 48%. Se 48% tinham medo de morrer de Covid, quantos por cento então não tinham? Sem fazer continha matemática nenhuma? Alguém está respondendo aqui, ó. 48%, 48%. 1.200 é X, a Cauane respondeu isso na regra de 3. Se 48% responderam ter medo de morrer de Covid, quantos por cento, então, não tinham medo de morrer de Covid? – 52%. A soma disso aqui, pessoal, sempre tem que ser 100%, tá? Eu pego lá todas as possíveis respostas para minha variável categórica. A soma dessas porcentagens sempre tem que fechar no 100%. Ou então eu divido aqui, 1.300 dividido por 2.500, eu vou chegar no valor de 0,52, faço vezes 100, vai dar 52%, tá? A gente vai ver isso aqui em detalhes, como transformar os valores em porcentagem, vocês vão ver que isso aqui tem o nome de frequência relativa na estatística. Nós vamos ver bonitinho, detalhadamente nas próximas aulas, tá? Hoje foi só rapidinho para explicar para vocês que às vezes a gente apresenta o conjunto de dados em quantidade de respostas e às vezes a gente apresenta em percentuais, ok? Vamos para o próximo exercício, vamos ver se dá tempo, ó. Aqui tem um teste. Ó. Um questionário socioeconômico, aparecendo a carinha aqui, deixa eu ver se consigo tirar. Aí. Em um questionário socioeconômico, que faz parte integrante do ENAD, por exemplo, há questões que abordam as seguintes informações sobre o aluno: unidade da federação em que ele nasceu, número de irmãos, faixa de renda mensal da família, estado civil e horas por semana de dedicação aos estudos. Aí eu pergunto para vocês: quais variáveis são qualitativas? Ainda não apareceu aqui para minhas respostas, tá? Por isso estou esperando.
Quais vocês acham? 1, 2, 3, 4, 5. Quais são qualitativas? Isso, a Rafaela está dizendo 1 e 4, Ana Beatriz 1 e 4, Fábio 1 e 4, Giovana 1 e 4, 1 e 4, 1 e 4. Muito bem, pessoal, isso mesmo, 1 e 4. Unidade da federação em que você nasceu, né? São Paulo, Paraná, qualidade. Número de irmãos, numérico. Faixa de renda mensal da família, por exemplo, isso pode ser em reais, em salários mínimos, mas é numérico. Estado civil, qualitativo. Horas por semana de dedicação aos estudos, quantitativo, né? Então, tá certíssima. E vocês responderam 1 e 4, é isso mesmo, é 1 e 4. Isso era um teste, tá? Que tinha as alternativas embaixo. 1 e 2, 2 e 3, muito bem. Próximo. Um grupo de estudantes de graduação da Unifil realizou um projeto de pesquisa sobre os hábitos de alimentação dos moradores do bairro Jardim América em Ourinhos. Ele verificou que apenas 15% das 240 pessoas selecionadas aleatoriamente consomem vegetais regularmente. Identifique a população, a amostra e quantas pessoas consumiam vegetais regularmente. E aí? Gente, ó, chegou aqui no final, né, da nossa aula, praticamente está no horário. A gente volta depois para fazer esse exercício, tá? É que eu quero passar uns recados. Hoje, como eu falei, não vai ter a tarefa, tá? A tarefa seria, por exemplo, esses 3 exercícios para vocês resolverem e me entregarem, só para eu saber se vocês assimilaram o que foi o conteúdo que foi passado na aula, se o que vocês não entenderam, que no primeiro exercício eu vi que ficou uma dúvida ali entre o que era população e amostra, eu preciso reforçar melhor esse tema na próxima aula, né? Seria isso, tá? Não é nada muito difícil essas tarefas, não. É assunto da aula que eu vou cobrar no final da aula para saber se vocês compreenderam ou não. Hoje, como não tem esse trabalho, eu deixei uns vídeos de apoio lá para vocês assistirem, tá? Então, tem 2 vídeos do YouTube falando sobre definição de população, de amostra, de variável, o que é variável qualitativa, o que é variável quantitativa. Então, para a aula de hoje, a tarefinha de hoje, assistir aí durante essa semana os 2 vídeos de apoio. Vou deixar uma leitura complementar lá para vocês e pensar nas respostas para esse exemplo 3 aqui. Ok? Amanhã essa aula gravada já está disponível, caso vocês queiram assistir novamente, tá bom? E terminando a aula, eu já subo esse material para vocês lá no Ambiente Conhecer também. Tudo bem? Aí, ó, o pessoal já está aqui respondendo, ó, moradores do Jardim América. Tudo bem, vamos pensar aqui nesse exemplo. Tudo bem, gente? Peço desculpas pelo que aconteceu aí no início, né? Eu até coloquei uma música e ia conversar com vocês sobre isso, não é? A música do Jota Quest que diz: vivemos esperando dias melhores, e dias melhores virão. Estamos aqui, né, de forma remota, mas eu acredito que logo, porque vocês são cursos de saúde, nós estaremos juntos presencialmente. Mas mesmo à distância, estamos juntos, tá? Entre em contato comigo, vocês todos têm meu WhatsApp, dúvida, a hora que vocês precisarem, a professora está à disposição, tá? Espero que vocês tenham entendido. Infelizmente, não consegui ter o contato, né? Ter o feedback das respostas de vocês da forma que eu gostaria, mas eu acho que foi bacana, tá? Que deu para a gente ter uma aula legal. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Boa noite, bom final de semana para vocês. Até a semana que vem. Que Deus abençoe e proteja vocês aí da Covid. E eu tô aqui para qualquer dúvida, ok? Obrigada, pessoal. Alguém está me perguntando aqui, e a presença, prof? Pois é, eu vou ver essa questão da presença. Como eu vou fazer nas próximas aulas com relação à presença, tá? Fiquem tranquilos com relação à presença hoje, tá bom? Depois a gente vai definir isso aí, tá bom? Obrigado, gente, pela presença de vocês. Ó, estávamos com 105 alunos, excelente participação do primeiro dia. E se ficou alguma dúvida com relação
a matéria, a critérios de nota, bibliografia, deem outra tarefinha, olharem o plano de ensino. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, ok? Boa noite, pessoal.